Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa 28ª aula do nosso curso de Cálculo 4. Nesta aula, pessoal, nós vamos falar da área de uma superfície, tá? Como nós podemos calcular a área de uma superfície? Perfeito, pessoal, vamos lá. Bem, pessoal, vamos começar tomando essa superfície S, né? Considerando uma superfície S, e vamos supor que ela esteja na sua forma paramétrica suave, representada por essa equação aqui, tá? Que é a equação que a gente já conhece, geral, né, de uma superfície uma superfície S, representada pela sua equação vetorial da superfície, onde U e V pertencem a uma determinada região R. Bem, pessoal, observe o seguinte, que nós podemos considerar na U curva, nós já sabemos o que significa U curva, né? Ou seja, é a própria equação vetorial da superfície, no caso, onde o V, né, é fixo igual a V0, podemos considerar que U representa, digamos assim, o tempo, tá? A variável U, né, o parâmetro U representa o tempo. Dessa forma, pessoal, a derivada, né, a derivada de R em relação a U representa a velocidade de uma partícula que desloca-se ao longo da U curva, tá? Então, você tem a U curva aqui, né? E aí, se isso aqui representar o tempo, nós sabemos que a derivada representa a velocidade dessa partícula, certo? A primeira derivada. Perfeito. A primeira derivada representa a velocidade, tá? E a segunda derivada representa a aceleração. Mas isso a gente vê lá no cálculo 1, tá? Perfeito. Quando U sofre um acréscimo ΔU, então imagina, você tem aqui um U, né? Você tem um U e aí você sofre um acréscimozinho ΔU, né? ΔU. Então, quando o U sofre um acréscimo ΔU, significa que aqui está o U, aqui vai estar U mais ΔU, né? Você aumentou um pouquinho o comprimento. Perfeito. A partícula move-se a uma distância aproximadamente, né? Que é a derivada, né? A norma da derivada, no caso, vezes esse comprimento, né? Então, é basicamente isso, né? A velocidade aqui, a norma da velocidade, vezes exatamente esse acréscimo, tá? Para você calcular exatamente a distância que ela percorreu, né? Perfeito? Então, esse número, esse vetor aqui, né? Esse vetor que é dado pelo módulo da derivada, né? Vezes esse comprimento aqui del U, né? Que novamente é uma componente no espaço, digamos assim, um acréscimozinho, né? Então, é óbvio que isso daqui vai ser um vetor para a gente, tá? Sobre a U curva. Recapitulando, se sofrer um acréscimo, se U sofrer um acréscimo ΔU, então a partícula vai se mover aproximadamente, né, uma distância que vai ser dada por esse número, tá? Vai ser dada por esse número. E de forma análoga, né, essa a gente pode considerar para V curva. Então imagina, se o U é fixo, né, ou seja, igual a um U zero, então a partícula vai acabar movendo uma distância agora na direção da V curva, né? Que vai ser dada, essa distância vai ser dada por essa forma, no tempo ΔV, certo? Ao longo da V curva, que vai ser dado quando aqui a gente já deixou o U fixo igual a U zero, né? Perfeito, pessoal. Então, em resumo, né? Em resumo, a gente vai ter esses dois vetores aqui, né? Esses dois vetores aqui, ΔR e ΔU, né? ΔR, ΔU, vezes o comprimentozinho, o deslocamento ΔU, e ΔR, ΔV, vezes o deslocamentozinho ΔV, determinam um paralelogramo. Perfeito? Como que isso vai ocorrer, pessoal? Observe o seguinte. Você vai ter, imagina que você pega um ponto, U0, V0, tá? U0, V0. Esse ponto U0, V0, eles vão ser, digamos assim, o ponto onde vai te dar exatamente a coordenada de um ponto fixo, por exemplo, P, tá? Então, aqui, por exemplo, que teria nesse ponto P, né? Aqui eu não fiz aqui o sistema cartesiano, mas aqui teria exatamente o vetor posição,
do ponto P, né? Que seria o R de U0, V0, tá? Nesse ponto P. Perfeito. E aí, quando você for pegar o acréscimozinho, é claro que você vai pegar no U e vai somar um acréscimozinho ΔU, certo? E vai somar um acréscimozinho ΔV exatamente no V0, tá? Perfeito. O fato é o seguinte, pessoal. Quando eu coloco esse acréscimozinho aqui, ΔU, né? Então, meio que eu não estou escrevendo toda digamos assim, se eu deixo o V fixo aqui, o V0 fixo, eu vou caminhar o U nessa direção. Quando eu pegar os pontos U nessa direção, que são todos os pontos que estão aqui dentro, meio que a gente vai pegar uma parte só da U curva. A gente não está pegando toda ela. Então, a gente está pegando uma parte da U curva. Então, é como se aqui você tivesse a sua U curva, né? A sua U curva, só que a gente só pegou uma parte dela. E aqui a sua V curva, né? A sua V curva, U curva, V curva. Só que a gente só está pegando uma parte, a mesma coisa para cá, né? A gente só está pegando essa parte. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que em cima desse ponto P, a gente já sabe, né? A gente vai ter aqui o quê? O vetor, que vai ser o vetor, no caso, que vai ser tangente a esse ponto, que é o vetor ΔR, ΔU, né? Só que nesse caso, como a gente está pegando só em cima desse comprimentozinho aqui, que tem um acréscimo ΔV, ΔU, então a gente multiplica esse vetor por um escalar que é exatamente ΔU, né? ΔU, porque quando a gente multiplica, você pega esse vetor aqui e multiplica por esse escalar, você vai ter o vetor que vai ter na direção, vai ter essa direção, né? Mas com um acréscimozinho pequeno. Certo? Então, ele vai se tornar um pouco menor o vetor. Perfeito, pessoal. Perfeito. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esses dois vetores aqui, ó, esse e esse, eles determinam um paralelogramo, certo? Para você fazer isso, basta você pegar esse lado, projeta aqui, pega esse outro lado, projeta aqui, e aí você meio que pega esses representantes e forma esse paralelogramo aqui, né? Pega esses paralelogramos. Esse vetor aqui, esse cara aqui, poderíamos dizer que seria um próprio representante desse vetor, né? Porque teria a mesma direção, mesmo sentido, né? Mesma direção, mesmo comprimento, tá? Poderia ser um representante. E a mesma coisa desse daqui, poderia ser um representante desse, tá? Porque os lados, num paralelogramo, né, os lados opostos são iguais, certo? Então, aqui a gente forma um paralelogramo, certo? Perfeito. Por que eu fiz todo esse rodeio para falar isso? Porque é o seguinte, lá na geometria analítica, novamente, né, existe uma propriedade que diz exatamente o seguinte, que a área desse paralelogramo, a área do paralelogramo, ele é dada exatamente pelo módulo do produto vetorial entre os dois vetores que determinam o paralelogramo. É tipo assim, né, você tem aqui um vetor U e V, né? U e V, tá? Aí se você for pegar esse cara aqui e projetar para cá, né? Pegar esse daqui e projeta para cá, você determina o paralelogramo. E aí uma interpretação meio que geométrica desses dois vetores, do produto vetorial, é uma interpretação geométrica do produto vetorial. Eu comento isso só quando eu estou falando do produto vetorial. Então, uma interpretação geométrica do produto vetorial é que o módulo do produto vetorial entre U e V, tá? O módulo do produto vetorial entre U e V é realmente a área do paralelogramo que esses dois vetores determinam. Então, a área do paralelogramo, vou só colocar assim, né? Do paralelogramo determinados por U e V, tá? Então, é uma interpretação geométrica que eu demonstro lá, né? No curso de geometria analítica, mas isso daqui vem lá da geometria analítica, tá? Que a área desse paralelogramo aqui, nesse caso, aqui a gente está trabalhando com vetores particulares, né? No lugar do U a gente tem ΔR, ΔU, ΔU, e no lugar do V a gente tem ΔR, ΔV e ΔV, tá? Então, mas a área desse paralelogramo é dada dessa forma. E por propriedades, no caso, né, de
de próprios produto vetorial aqui, né? A gente pode meio que tirar esse ΔU, ΔV para cá e calcular simplesmente a norma desse cara aqui, né? A norma do vetor, o módulo, né, do produto vetorial entre esses dois vetores, tá? Então, a parte de S correspondente ao retângulo de área ΔU, ΔV em R é aproximada por esse paralelogramo de área ΔS, tá? Então, é basicamente isso, né? A parte, o que ele está dizendo é o seguinte aqui, ó. Aqui a gente tem os vetores diretores, né? ΔR, ΔU, ΔR, ΔV. Então, o que a gente vai calcular é a área desse paralelogramo aqui, observe. É a área desse paralelogramo que a gente está calculando, que é formada por esses dois vetores. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que essa área aqui em vermelho, ela pode ser aproximada por essa, tá? Que já é a parte que está na superfície. Então, a parte de S, ó, ΔS é a área desse cara, até colocar nessas cores aqui para a gente não confundir, tá? ΔS é a área desse paralelogramo, bem aqui, ó, esse paralelogramo. Aí o que ele fala é o seguinte, ó, a parte de S que corresponde ao retângulo de área ΔU, ΔV em R e aproximada por esse paralelogramo de área ΔS. Então, no caso, quando a gente pega aqui esse retângulo aqui, ó, na região R, né? Quando você calcula exatamente, quando você pega todos os pontos que estão nesse retângulo e calcula a equação vetorial, no caso da superfície nesses pontos, você vai formar essa outra área na superfície, tá? Que é, no caso, a área no caso desse retângulo aqui, tá? Esse retângulo aqui a gente sabe, né? Qual é o comprimento daqui para cá, né? É ΔU, né? Qual é o comprimento daqui para cá? É ΔV, certo? Que foi exatamente o acréscimo. Então, a área desse retângulo é ΔU vezes ΔV. Essa área desse retângulo que é jogada, digamos assim, aqui na superfície, né? Ela meio que é aproximada por essa área desse retângulo aqui que tem comprimento ΔV. Quer dizer, que tem a área ΔV, que é feita dessa forma aqui, como eu disse. Então, é isso que a gente está dizendo aqui, ó. A parte de S correspondente ao retângulo de área ΔU, ΔV, né? É aproximada por esse paralelogramo de área ΔS. Vou recapitular, pessoal. Você pega um retângulo aqui. Os pontos desse retângulo, ou seja, você meio que calcula o R em todos os pontos desse retângulo. Então, todos os pontos que estão aqui nessa parte de S, né? Nessa parte de S aqui, vai ser, digamos assim, os pontos que estão aqui vai ser correspondente de algum ponto desse retângulo aqui, tá? Então, a parte de S correspondentes aos pontos desse retângulo aqui de área ΔU, ΔV, pode ser aproximada exatamente pela área desse paralelogramo de área ΔS, tá? Então, essa área aqui é aproximada por essa. É essa a ideia, tudo bem? E aí a definição, né? A definição da área de S é denotada por A de S. A gente vai acabar denotando por A de S. E nós vamos chamar A de S exatamente como a integral na região R, integral dupla, né? Exatamente desse ΔR, ΔU, desse produto vetorial aqui, né? Entre as derivadas de R em relação a U e a derivada de R em relação a V, pelo módulo, né? E aí calcula uma integral dupla na região R. Porque a gente, observe que isso aqui, de certa forma, a gente tá induzindo, né? Essa definição, né? Isso aqui a gente sabe, a integral na região R, né? ΔU, ΔV, exatamente aqui está fazendo papel daquele dx, dy, né? Então, é basicamente isso. Aqui a gente meio que já fez uma mudança de variável. Então, a equação, né? Que vai determinar a área da superfície, né? Vai ser dada exatamente por uma integral dupla dada dessa maneira. Tudo bem?
quando essa integral existe aqui, né? Então, pessoal, vamos lá fazer o cálculo de uma área de uma determinada região, tá? De uma determinada região, para que a gente consiga entender melhor. Bem, pessoal, pretendemos determinar a área do paraboloide dado por essa equação, tá? Que esteja abaixo do plano z igual a 8. Perfeito. Já não fez o desenho dessa área, tá? Infelizmente. Mas seria interessante. Tá, perfeito. Vamos lá. Olha, inicialmente, né, de acordo com a definição da parametrização do paraboloide, bem, pessoal, eu acredito que eu comentei para vocês, com vocês, né, da parametrização do paraboloide. Eu tenho quase certeza que eu falei disso numa das aulas anteriores. Mas se eu não fiz, eu acredito que o livro da Diva faz, tá? Uma parametrização para o paraboloide, né, para a equação do paraboloide, é você fazer exatamente da seguinte forma. Você faz x igual a u, y igual a v, e o z já é meio que... O z obedece essa equação aqui, né? É igual a 2x² mais y². Só que uma vez que eu fiz x igual a u, o y igual a v, então o z vai ficar 2, no lugar do x eu coloquei o u, no lugar do v eu coloquei o v, né? No lugar do y eu coloquei o v. Então o z vai ser 2u² mais z². Logo, a equação, né? A equação vetorial da superfície, ela pode ser dada dessa forma, né? O i, vj, mais 2u² mais v², e o v pertence a uma determinada região R, que a gente já vai determinar quem é essa região. E aí, para mim determinar essa região, eu uso o fato de que o z, ou seja, o plano que está abaixo de z igual a 8, né? Então, vamos fazer z igual a 8. Se o z é 8, então eu posso substituir ele aqui, né? Aí vai ficar 2u² mais v² igual a 8. Passo 2 dividindo, vai ficar que 8 sobre 2, né? Então vai ficar u² mais v² igual a 4. E aí a gente sabe que essa região aqui, ela circunscreve, né? No caso, no caso, a gente sabe que isso daqui é uma equação, né? Da circunferência de raio 2, né? Isso aqui eu posso escrever como 2 ao quadrado, certo? Então, como z é menor ou igual, né? Então, aqui a gente teria que estar trabalhando que isso aqui é menor ou igual. Então, qualquer ponto, né? No 8, que é o maior, dá a circunferência de raio 2. Então, qualquer ponto que esteja dentro dessas circunferências está dentro da nossa área, né? Que vai ficar menor do que aquela área que o z igual a 8. Tudo bem? Então, uma equação desse paraboloide, a gente pode ser entendida dessa forma, né? R de uv, né? Na direção do i é u, v, e o z é 2u² mais vj. O v pertencente a essa região, onde a região é dada dessa forma, né? Então, todos os pontos que são, digamos assim, que estão no interiores, né? Pode até estar na borda também, que são menores ou iguais de que a circunferência de raio 2, né? Tá, é basicamente isso daqui, né? Você tem a circunferência, né? Imagina que essa circunferência tem raio 2 aqui, né? Raio 2, tá? Então, qualquer ponto que está dentro dessa... Bem aqui, né? Aqui vai estar o 2, né? Menos 2. Né? Claro que esse plano aqui vai ser o U e o V, né? Então, qualquer ponto que está aqui dentro, né? Inclusive na borda, determina... Está dizendo que está meio caracterizando a nossa região R, tá? Então, a nossa região R é todos os pontos que estão aqui dentro, tá? Perfeito. Agora, vamos lá, né? Por definição, né? Agora, por definição, a área é exatamente... Temos que calcular essa integral dupla. Então, para a gente calcular essa integral dupla, a gente tem que saber quem é a derivada de R em relação a U, né? Então, quem é a derivada de R em relação a U? Ó, vou derivar R em relação a U. Então, aqui, ó, a R, lembrando, vou pegar essa daqui que é melhor. Derivando isso aqui em relação a U. Aqui dá 1, né? Aqui dá 0, não depende de U. E aqui, ó, esse daqui vai 0, então aqui vai ficar o quê? A derivada de U quadrado vai dar 2U, né? Com esse 2 aqui, então vai dar 4U. Então, aqui vai dar 4U, tá? Ó. Então, eu coloquei aqui, ó, 1, 0, 4U. Perfeito. E vetorial, né? Ó, vetorial, a derivada de R em relação a V.
tá? Vetorial, derivada de E em relação a V. Perfeito, vamos lá. Então, ó, quando eu for derivar E em relação a V, voltando aqui, tá? E em relação a V agora. Agora, ó, aqui não depende de V, então dá 0. Aqui dá 1, né? E aqui, ó, esse daqui vai dar 0. E aqui, a derivada de V quadrado dá 2V. Com esse 2 que estamos explicando aqui, 4V. Então, tá aqui, 0, 1, 4V. Certo? E aí, agora é só calcular o produto vetorial entre eles, né? Calcular o produto vetorial entre eles, depois calcular o módulo e depois calcular a integral dupla. Então, vamos fazer o produto vetorial entre eles, ó. IJK, né? Entre o vetor 1, 0, 4U e o vetor 0, 1, 4V, tá? Então, ó, aqui eu usei uma outra regra aqui, né? Para me calcular, que eu chamo de regra do coração, né? Que parece desenho em forma de coração. Você faz assim, ó, você multiplica esse, você vai pegar esse daqui, né? Multiplica. I vezes 0 vezes 4V. Só que como tem um 0, dá 0. Então, não coloquei aqui. Aí você faz aqui embaixo. Aí você vai multiplicar esses dois, né? Sempre 3 a 3, né? Então, esses dois, para completar, você multiplica pelo K aqui em cima, ó. Né? Para dar 3. Então, vai ficar K, né? 1K. Aí você pega o daqui de baixo. Mas, né? Esse, para completar, você multiplica por esses dois, né? Então, ó, esse por esses dois. Então, 0 vezes 4U vezes J, que dá 0, né? Tem um 0 aqui, então não coloquei. Perfeito. Observe que eu vim fazendo assim, nesse sentido. Agora eu vou fazer assim. Quando eu já venho nesse sentido, e aí eu já venho, no caso, o menos, né? Quando você vai é mais, quando você volta é menos, né? A regrinha lá que a gente faz. Então, aqui vai ficar, ó, menos esse cara. Só que esse cara aqui vai dar 0, né? Ó. Aí depois, menos, né? Aí você pega esses dois aqui, ó. E é para completar, você tem que multiplicar pelo U que falta aqui, que é o V, né? Aí você já vem para cá, ó. 4V, tá? Então vai ficar 1 vezes 4V, que dá 4V. Então, menos 4V, né? 4VJ. Menos, aí pega o I. O I, para completar, você tem que multiplicar com esses dois, né? Aí vai ficar 4U, menos 4U, na direção de I. Então, ó, vai ficar que vai dar só isso daqui, né? 1K menos 4VJ menos 4UI. Organizando do I para o K, vai ficar na direção do I é menos 4U, na direção do V é menos 4V e na direção do K é 1. Perfeito. Então, logo daqui de 1, né? A de S, né? A de S é o módulo desse produto vetorial aí que a gente já calculou. Deu menos 4U, menos 4V1. Aí, como a gente sabe que pela propriedade, né, o módulo de um número é exatamente a norma, né? A raiz quadrada da soma dos componentes ao quadrado, vai ficar aqui. Então, vai ficar o quê? Du dv. E aí, aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó. Aqui dá 1, né? Aqui dá 4U quadrado. Quer dizer, menos 4 ao quadrado é 16, né? Então, dá 16U quadrado. A mesma coisa aqui, mais 16V quadrado. Aí, observe, apareceu 16 aqui, 16 aqui. Então, eu posso colocar o 16 em evidência e vai ficar 16, 1 mais 16, U quadrado mais V quadrado. Du dv. Bem, pessoal, o fato é que para mim conseguir calcular isso daqui, eu teria que fazer uma substituição para coordenadas polares, tá? Então, teria que voltar lá no caso, saber exatamente, né? Usando aqui, no caso, quem seria U, né? Poderia usar essa equação aqui, e quem seria V, né? A gente sabe que a equação na região aqui, né? Na região R, né? Na região R, a região é uma circunferência, né? Então, a gente já viu lá que em coordenadas polares, o U é R cosseno θ, né? E o V é R seno θ, tá? Não vou entrar em detalhes aqui que a gente já viu isso, né? Está aqui, né? Então, a gente estaria, por exemplo, aqui, né? Aí, por exemplo, aqui, né? Essa componente aqui seria exatamente R cosseno θ, que é o ângulo desse cara aqui, né? E aqui seria R seno θ. A gente já viu isso em coordenadas polares, tá? E, claro, a gente tem que dar a volta completa, então o θ tem que variar de 0 a 2π. E o R é exatamente o raio da circunferência, né? Que no caso é 2.
né? O raio é 2, certo? Então, o raio varia de 0 a 2. Perfeito, pessoal. Maior ou igual que 0 e menor do que 2. Maior ou igual que 2. E aí, claro, teríamos que entender quem seria du dv, né? E aí, pessoal, nesse caso aqui, eu vou pedir para vocês, neste momento, só acreditarem que isso daqui é verdade, tá? du dv é igual a r d θ. R dr d θ. Em verdade, o que está por trás dessa manipulação aqui, pessoal, é a mudança de variável na integral dupla, tá? A mudança de variável na integral dupla aparece um termo que a gente chama de jacobiano, né? Que é basicamente, né, del x, del y, se eu não estou enganado. Então, essa assim, né? No caso aqui, del u, del v sobre del r de θ, tá? Então, teria que derivar u em relação a r θ, depois deriva u em relação a v e θ e tira o determinante dessas derivadas. É o determinante jacobiano que a gente chama. Quando a gente fosse fazer isso daí, a gente ia encontrar que du dv é exatamente r dr dθ, tá? Mas eu vou fazer isso num vídeo mais na frente. Aí a gente vai entender melhor. Por enquanto, acredite que du dv vai ser r dr dθ, certo? Perfeito, já estamos todos prontos. Então, por quê? Aqui vai ficar o quê? Na região R, né? A integral dupla na região R, ela tem esses componentes, né? O θ vai de 0 a 2π e o R vai de 0 a 2, tá? Aí vai ficar raiz de 1 mais 16, né? Aí o U, a gente acabou de ver que é R cosseno θ, então o quadrado vai ser exatamente R quadrado cosseno ao quadrado θ. Mais o V, que é R seno θ, então vai ficar R ao quadrado seno ao quadrado θ. Vezes R dr dθ. Observe que aqui meio que eu já até usei a questão do teorema do Fubini, né? A questão de posso calcular primeiro em relação a alguma coisa. A ordem aqui de integração não vai influenciar muito, tá? Perfeito. Aí observe o seguinte, que eu poderia colocar o r quadrado aqui em evidência, aqui ficaria cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então vai ficar simplesmente raiz quadrada de 1 mais 16r ao quadrado vezes r dr dθ, tá? Então, para mim calcular isso daqui, pessoal, sério que eu não fiz muita conta, mas eu teria que fazer uma mudança de variável aqui, né? Por exemplo, chamava de t, para mim calcular a primeira integral, isso daqui, né? Então, dt ficaria exatamente o quê? 16, né? 16 não, porque ia ficar o r aqui ia descer, né? Então ia ficar 32r, né? 32r dr. Aí eu poderia pegar o seguinte, né? 1 sobre 32 dt seria igual a r dr, tá? R dr aparece bem aqui, então eu ia trocar por 1 sobre 32 dt. E aqui ia ficar simplesmente a raiz de u, né? Raiz de t, desculpa, raiz de t. Só que a integral da raiz de t é o quê? É 1 sobre, né? Raiz de t. Então, no caso, ficaria u sobre... Ficar assim, t é igual a 1 sobre 2, né? Aí ia somar 1 e ia dividir por 1 sobre 2 mais 1. Então, ia ficar exatamente... Aqui ia ficar 3 sobre 2, né? Que aí eu poderia colocar como raiz quadrada de t ao cubo, dividido por 3 sobre 2, tá? Por 3 sobre 2. Só fazer aqui. Por 3 sobre 2. Aí eu poderia inverter a ordem, né? Ficaria 2 terços, certo? 2 terços. E aí, quando eu fosse multiplicar aqui, né? Ia ficar 3 vezes, né? 3 vezes exatamente esse 32 que aparecia aqui. Ia dar 96, só que dividido por 2, ia dar 48. Tá? Então, por isso que apareceu 48 aqui. Aí eu volto o t, né? Que eu chamei de tudo isso daqui, ó. 1 mais 16r quadrado, né? Ao cubo, ó, observe aqui, t ao cubo, né?
Então, por isso que deu esse resultado da integral aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa você faz com calma aí. Acredito que todos nós já estamos acostumados com essas mudanças de variáveis e com esses cálculos dessas integrais simples aqui, tá? Então, beleza. Vamos fazer aqui, aí é só fazer a diferença, né? Entre aqui observe. Observe ainda que eu poderia pegar esse cara aqui, né? E escrever assim, né? 1 mais 16 r quadrado ao quadrado vezes 1 mais 16 r quadrado, tá? Aí quando eu fosse passar a raiz aqui, e a raiz aqui, né? Por exemplo, esse aqui ia cancelar com esse, né? Então, no fundo, esse quadrado aqui poderia sair para fora aqui, tá? O que eu tô querendo dizer é que isso daqui eu poderia escrever dessa forma. 1 mais 16 r quadrado vezes a raiz de 1 mais 16 r quadrado. Essa parcela aqui, tá? Porque eu poderia colocar isso aqui ao quadrado vezes 1, né? A potência 1. Aí o quadrado cancela, sai para fora. E aí fica só exatamente essa potência 1. Quando o R é 2, aqui vai ficar 4. 4 vezes 16 dá 64. Mais 1, 65. Vezes a raiz de 65, que é a mesma coisa que está aqui. Quando o R é 1, quer dizer, quando o R é 0, essa parte zera, né? Então, vai ficar simplesmente esse raiz de 1, raiz cúbica de 1. Quer dizer, raiz quadrada de 1 ao cubo, que dá 1, né? Então, vai ficar isso menos 1, dividido por esses 48, dθ, certo? Perfeito, então chegamos aqui, ok? Agora, vamos calcular isso daqui, que é uma constante, né? Isso daqui é uma constante. Então, particular sairia para fora da integral, eu ia calcular simplesmente 1 dθ. 1 dθ é θ, né? Que daria para dar 1, é o próprio θ, de 0 a 2π. E aí, quando eu for fazer isso daqui vezes θ de 0 a 2π, quando for 2π, dá isso aplicado em 2π. Quando for 0, se zera, né? Então, vai ficar simplesmente isso aplicado em 2π. Eu até esqueci, acredito, de colocar bem aqui, ó. Tem um erro bem aqui, né? Tem que estar multiplicado por π, né? Certo? Seria 2π, só que observe que eu já fiz a simplificação aqui, ó. Meio que coloquei 2π, só que aí eu simplifiquei 2 com 48, ofereceu só 24. Mas aqui faltou o π, tá? Π, unidades de área. Perfeito, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido o processo para calcular a área. E eu deixo como exercício aqui, pessoal, determinar a área da esfera, de raio A, né? A gente sabe que a esfera, a equação dela é aquela, né? X quadrado mais y quadrado mais e quadrado igual a quadrado, tá? E aí, eu já até trouxe logo a parametrização, no caso assim, a equação vetorial da superfície esférica, né? No caso aqui, que é dado dessa forma que a gente viu lá, né? E isso aqui ele está pegando toda a esfera, né? Que é o U variando de 0 a 2π e o V variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. E a gente já sabe também dos cursos de geometria, né? Que a área da esfera é 4π R ao quadrado, né? No caso, R é o A, né? Então, A quadrado. Então, a área vai ser essa daqui. E se eu não estou enganado, é a diva faz, tá? Eu só quero que vocês deem uma lida mesmo para que vocês possam entender melhor, tá? Então, eu deixo isso aí como exercício. E a nossa aula de hoje vai parar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Essa ideia aí é um pouco complicadinha, mas dá para entender, eu acredito, com leitura. Leia o livro da Diva, que tem muito mais informações do que essas, muito mais exemplos, né? Que não dá tempo de comentar todos. Mas eu espero que vocês tenham entendido, no mínimo, a ideia central, tá? Bons estudos.